Nesse conteúdo nós vamos falar de duas grandes empresas, vamos falar de Gerdau, Goal 4, vamos falar também de CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. A gente vai entender aí o cenário atual, essas novas sanções da economia russa com relação aos metais e como isso favorece essas companhias e também o mercado como um todo. Eu sou Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando então aqui das sanções que foram aplicadas à Rússia, que devem beneficiar o Brasil nas suas exportações. Então essas novas sanções que a gente vai entender neste conteúdo devem beneficiar as exportações dos metais aos Estados Unidos e também ao resto do mundo, visto que existe aí limitações ao uso do aço de origem russa e também de alguns metais específicos que a gente vai entender neste conteúdo. Começando aqui falando da Goal 4, estou com as ações aqui preferenciais da holding, ela está cotada hoje a um pouco mais de R$11, uma alta forte aí na faixa de 5 a 6%, enquanto eu estou gravando esse conteúdo. Ela que fechou na última semana, na sexta-feira, na região dos R$10,50 e agora cotada a R$11,04 por volta das 12 horas e 30 minutos. Então você vê que essa alta forte tem esse reflexo positivo aí de um cenário mais otimista em relação à demanda por metais. Olhando também aqui para GGBR4, que são as ações da Gerdau, você vê uma alta forte também na casa aí de 4 a 5%. As ações que fecharam na sexta-feira por volta de R$22,28 no dia 12 e hoje no dia 15 de abril na faixa de R$23, também seguindo essas tendências. Nós sabemos que a Gerdau ela tem operações muito relevantes nos Estados Unidos, então esse anúncio de restrição aos metais russos deve favorecer muito as operações da companhia. Olhando aqui para a parte dos números, então você vê que a Gerdau hoje ela tem aí cerca de 32 unidades produtoras de aço e principalmente quando a gente usa o aço interno no Brasil, ele tem ainda algumas questões que nós sabemos aí de competitividade de preço. E agora, com essa notícia aí de bloqueio dos aços e também dos metais aí em geral da Rússia, a tendência é que exista menor oferta e, consequentemente, a demanda cresça pelo uso desses metais especificamente. Olhando aqui para a parte também muito importante, quando a gente fala de Estados Unidos, Canadá e também México, temos aí a Copa do Mundo chegando e com ela chega mais obras de infraestrutura. Inclusive os Estados Unidos têm ali um planejamento, um cronograma de entrega de obras até o final de 2025, então nós temos aí um cenário de menor oferta de produtos voltado a metais e agora com essa expectativa aí de aumento de demanda deve favorecer muito aos ganhos de preços e também aos volumes de exportação quando a gente fala de metais. Então nós temos aqui a Copa do Mundo chegando daqui a 2 anos praticamente, em 2026, e os países sede Estados Unidos, Canadá e México. As obras de infraestrutura mais concentradas aqui em Estados Unidos e também em Canadá. Então você vê que com essa expectativa de sanções aí para um período mais elevado em relação aos metais da Rússia, deve favorecer muito a demanda e ao crescimento, principalmente de Gerdau, de outras empresas do setor e também quando a gente fala aí do alumínio. Falando agora da CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, você vê que ela fez um fechamento no dia 12 de abril na região dos R$4,70, R$4,73 e hoje está nessa região aqui dos R$5,07, também uma alta bem expressiva aí na faixa de 5 a 6% enquanto eu estou gravando este conteúdo, justamente por questões aí dos bloqueios também dos metais russos que devem impulsionar as cotações do alumínio. Quando a gente olha aqui hoje a cotação do alumínio crescendo 2,5% praticamente, inclusive com essa menor oferta de metais na economia global, a tendência é que as commodities aí relacionadas a metais devem ganhar força nos próximos dias, justamente
por essa questão de oferta menor e a demanda em crescimento aí com relação ao uso de metais. Olhando aqui para a parte do alumínio agora, então o Brasil aqui retoma a autossuficiência quando a gente fala na produção de alumínio e vê o crescimento também de 24% em 2023. Então você vê que o Brasil ele é autossuficiente em alumínio, que possibilita aí uma demanda e oferta muito equilibrada no mercado interno. Nós sabemos que o alumínio tende a ser utilizado aí não só na construção civil, mas também em outros setores essenciais da economia brasileira que usam e também demandam muito alumínio. Então você vê que o Brasil, sendo autossuficiente e mais esses bloqueios de metais russos, deve elevar principalmente as exportações de alumínio. A CBA, nós sabemos que ela tem hoje no Brasil a sua maior participação quando a gente fala de geração de receita, de participação de mercado, porém abre-se um leque de oportunidades visto que o mundo, o globo terrestre, passa a ter menor oferta de metais com esses bloqueios russos e agora o Brasil, sendo autossuficiente aí em alumínio, possibilita grandes oportunidades para a CBA. Olhando para a parte do pacote de sanções recentes que foram impostas aos metais russos, nós temos aqui a questão da incerteza, né, em relação à oferta e demanda, procura principalmente, então gera uma incerteza e também com ela chega a parte da demanda. Então, quando eu tenho a expectativa de menor produto de metal na economia para que eu possa comprar, gera aí uma procura maior, onde você tem o aumento dos preços das commodities relacionadas aos metais. Inclusive aqui nós temos Estados Unidos, Reino Unido anunciaram na sexta-feira passada a proibição das importações aqui de alumínio, cobre, níquel e também de outros metais aí que vão favorecer as economias que têm maior percentual de participação e também exportação de metais. O Brasil vai ser um dos grandes favorecidos quando a gente olha no cenário atual. Nós temos aqui a Rússia, então, com esse bloqueio dos metais russos impostos por Estados Unidos e também Reino Unido, acaba ali deixando a economia russa mais fragilizada. Nós sabemos que a Rússia ela tem ali um ponto forte na exportação de energia, quando a gente fala petróleo, gás e também metais, aí é um ponto muito forte da economia russa e agora com essas sanções impostas, menores níveis de comercialização a economia russa vai ter, porém, por outro lado, a gente olha o Brasil como um grande exportador aí de matéria-prima e principalmente quando a gente olha a parte de minério de ferro, metais, deve ser favorecido nas economias mais desenvolvidas, Estados Unidos, União Europeia. Temos aí as obras de infraestrutura que os Estados Unidos já vêm preparando e justamente com essa notícia deve favorecer tanto Gerdau, CBA e também outras empresas que atuam neste setor. Então falamos hoje dessas sanções, desse pacote de sanções impostas à economia russa com relação ao bloqueio dos metais. Isso deve favorecer Gerdau, CBA também e outras empresas do setor que devem ganhar força no volume de comercialização nos próximos meses e também nos próximos anos, caso persista essas sanções por um tempo mais elevado. O fato é que isso é benéfico às empresas CBA e também Gerdau neste momento. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!